Vocês que trouxeram a Bíblia, por favor, abram comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Nós já passamos por Filipenses. Obrigado, Janaína. Já passamos por Efésios. E agora nós iremos começar Colossenses. Não sei o seu grau de interesse, mas se você precisar, se você sentir a necessidade, todos os sermões que eu tenho de Efésios e de Filipenses, eles são digitados. Então, se você quiser, é só mandar uma mensagem para o pastor Vanderlei, eles estão em PDF, eu envio para vocês. O de Efésios são aproximadamente mais uns 25 sermão, de Filipenses também. Então, se você quiser ler, como é um sermão, né, pastor? Eu tenho todos digitados. E será assim com Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 13. Colossenses 1, verso 13. Diz assim, a versão NVT: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pelo seu cuidado, Pai, pelo seu sustento, pela sua providência, Pai. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Fala aos nossos corações nesse momento tão importante, Pai. Que a sua palavra possa chegar a nós, Pai, e nos transformar, nos ajudar. É o que eu te peço e faço essa oração no nome de Jesus. Amém? Não feche a sua Bíblia. Daqui de cima eu estou vendo todos, tá? Então, se você fechar, eu vou falar o seu nome daqui de cima. Me acompanhem, porque hoje é denso, maciço, viu, Jean? Então, vamos, Júlia. Vou precisar muito de você aí, tá? Irmãos, hoje eu vou fazer com vocês uma introdução à carta de Paulo aos Colossenses. Vocês vão entender todo um contexto geral, porque quando nós começarmos a estudar capítulo e versículo a versículo, vai fazer sentido para vocês, tá bom? Eu acredito que hoje só esse panorama que eu vou trazer para vocês, alguns textos de Colossenses, vocês já vão falar assim, agora eu entendi. Então esse é o meu objetivo, tá? E claro que apesar de ser introdutório, vai ter uma conclusão, e essa conclusão eu irei aplicar ao seu coração. O Espírito Santo irá aplicar ao seu coração. Amém? Não durmam, por favor, tá bom? Senão, né, pastor? A gente vai chamar os irmãos aí. Paulo, como sempre, ele tem um objetivo, e um objetivo profundamente claro ao escrever Colossenses. Quando ele pega essa carta que ele escreve e ele lança, né, envia a igreja, a jovem igreja de Colossos, ele tem um objetivo, tem uma finalidade, e é isso que nós precisamos entender. Paulo vai tratar de necessidades do leitor original, aqueles primeiros cristãos que leriam
esta carta de Colossenses, eles estão lendo, recebendo por um motivo específico. E a beleza, a arte produzida pelo Paulo, apóstolo, é que, irmãos, parece que Paulo está tratando, Alexandre, exatamente dos mesmos desafios que hoje nós enfrentamos. Penso que nesse ponto que a gente entende, né, que as escrituras, ela é bem atemporal, né? Ela falou e continua falando e com muita propriedade. Nós vamos ver que esse texto, ele é cirúrgico para tratar os desafios que nós temos enfrentado. Sendo assim, Robert Gundry, que é um autor que eu gosto muito, ele fala assim que em Colossenses, Paulo, ele vai realçar a pessoa divina e a obra criadora e remidora de Cristo. Ou seja, nesta carta, Paulo vai pegar a pessoa de Jesus Cristo e vai colocar num lugar mais alto para que possa ser enxergado por esses irmãos. Parece que a lente dos óculos deles havia embaçado e Cristo havia ficado pequenininho diante do que eles estavam vivendo. Parece que Cristo havia se distanciado de tal forma que aquilo que estava chegando de novo havia se tornado grande, pleno, diante de Cristo. E essa carta, ela vem como uma flanela. Paulo vai limpar os óculos dessas pessoas para que elas compreendam, para que se torne evidente que aquele que precisa ser conhecido por sua obra criadora e redentora é Cristo Jesus. Se fôssemos colocar um tema na mesa que vai já te ajudar a começar a compreender Colossenses, eu diria o seguinte: Colossenses lembra que o primeiro lugar na afeição e na adoração dos cristãos cabe somente a Cristo. Colossenses é uma carta que vai como uma flecha ao coração dessa igreja para dizer o seguinte: na afeição de vocês, ou seja, dentro, no seu coração, nos seus sentimentos, e na sua adoração, no seu culto, vocês precisam compreender que Cristo é o primeiro. Entende? Paulo precisava falar assim: olha, Cristo se afastou de tal modo, ou vocês se afastaram de Cristo de tal modo, que já tem em seu coração outros que substituíram a Cristo. O seu culto, os seus joelhos têm se dobrado a outros e não a Cristo. Então esses outros estão muito perto do coração de vocês e o Cristo está longe de vocês. E Paulo então tem esse grande desafio de mostrar para essa comunidade, para essa jovem igreja, para esse bebê, que Cristo é e deve ser, na vida dessas pessoas, o primeiro em suas afeições e o primeiro e único na sua adoração. Amém? Estão comigo? E irmãos, já colocando uma cerejinha aqui no meio do bolo, para a gente começar a compreender, a afeição desses irmãos foi assaltada, a adoração a Cristo também foi assaltada, e no lugar dessa afeição e dessa adoração, entraram-se o que nós chamamos de uma filosofia sincrética.
Alguém aqui sabe o que é sincretismo? Pode levantar a mão comigo. Gente do céu. O pastor Alan falou assim, eu acho que eu sei. Vale aí, Jean, quando o cara fala que eu acho que eu sei? Sincretismo é o seguinte, é quando você passa a pegar elementos de outras religiões e começa a colocar no meio do culto a Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar, é um exemplo e me perdoa se eu ferir a sua vida cristã aí de alguns anos para trás, tá? Não é intenção. Sabe quando você vai numa igreja protestante e você tem lá uma arca da aliança, por exemplo? Isso já é uma perspectiva sincrética, porque você está pegando o elemento do judaísmo, está trazendo para o elemento do cristianismo, e esse elemento ele tem um certo poder. Quem tocar na arca, ou relar na arca, ou ofertar na arca, a arca então é um veículo pela qual te traz uma bênção e assim por diante. E aí tem muitos outros elementos do culto afro, né, são levados para dentro do cristianismo, elementos do universo budista, como a meditação também é levada dentro do cristianismo, ou seja, esses elementos tornam o culto sincrético. Se você tiver a oportunidade de, às vezes, visitar ou passar por uma igreja, às vezes, neopentecostal, você vai se sentir, às vezes, você não vai entender muito, porque são muitos os elementos que estão dentro desse contexto de culto e que não deveriam estar. E esses elementos, normalmente, eles roubam o lugar de Cristo. Por quê? Você não entende que é suficiente ter Cristo na sua vida, e você passa então a suplementar a sua fé a partir desses elementos. Cristo é suficiente para mim, mas rapaz, se eu tocar naquela arca, entende? Cristo, ele é suficiente para mim, mas se eu subir uma escada de joelho, ele não resiste. Cristo é suficiente para mim, mas se eu fizer isso ou eu fizer aquilo, eu suplemento, né? É como um plus. Então, Paulo, quando ele fala assim, gente, existem muitos elementos que se agigantaram diante de vocês, e vocês têm depositado total confiança nesses elementos, e o Cristo que vocês deveriam estar adorando ficou pequeno e se distanciou da vida de vocês, não faz mais parte da vossa afeição e da vossa adoração. Outros roubaram, assaltaram esse lugar. Então Paulo, ele tem esse problema em mãos. Uma igreja jovem que estava crescendo, de repente se viu em perigo, porque pessoas advindas do lugar de fora estavam chegando e falando, não, Cristo não é assim, tudo isso que você está falando, não. O ideal é vocês terem uma dieta específica, porque vai ajudar. O legal é vocês circuncidarem. Você já circuncidou? Rapaz, se você não fazer isso, você tá fora. Amém? Vocês estão comigo? E lembra que eu disse que os desafios que Paulo estava enfrentando são muito parecidos com os desafios de hoje? Da igreja de hoje? O sincretismo, irmãos, dentro da igreja protestante, no Brasil e fora dele, é gigantesco. Sendo assim, vamos pensar num contexto maior. Colossos, ele estava a 190 quilômetros de Éfeso. Éfeso, para Colossos hoje é exatamente onde a Turquia, tá? Colossos, onde esses irmãos estão reunidos, é onde é a Turquia hoje. Paulo, ele menciona Epáfras como o primeiro a anunciar as boas novas aos colossenses. Acompanhe comigo agora que vai fazer um pouquinho mais de sentido.
capítulo 1 e o verso 7 de Colossenses, por favor. Vamos a algumas referências. Paulo está escrevendo, lembra? Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras. Ou seja, esse camarada, o Epáfras, foi quem falou a respeito do evangelho, das boas novas para essa igreja, para a igreja de Colossos. Então, muito provavelmente, o pastor, o líder espiritual dessa igreja é esse camarada aí, ó, Epáfras, que é amigo de Paulo e colaborador de Paulo. Ele é um servo fiel de Cristo e tem nos ajudado em favor de vocês. Esse camarada, o Epáfras, além de estar ministrando na igreja de Colossos, ele também ajudou na igreja de Laodiceia e Herápolis. Então foi alguém que serviu, alguém que trabalhou muito em prol do reino de Deus, levando as boas novas. Amém, irmãos? E esse Epáfras foi quem sentiu o choque, o desafio da sua comunidade estar sendo invadida por esse falso ensino. Era alguém que não tinha tanta destreza, não tinha tanta habilidade, e alguém que ouviu a mensagem de Paulo, quando Paulo esteve em Efésios. Paulo teve um ministério em Efésios, provavelmente Epáfras estava lá. Olha aí, abre a sua Bíblia, por favor, Atos 19:10. Diz assim, ó: isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, ou seja, quando Paulo estava pregando lá em Efésios, na cidade de Éfeso, muita gente da província da Ásia, tanto judeus como grego, ouviram, irmãos, a palavra do Senhor. Esses que ouviram foram profundamente impactados, entre eles Epáfras. Quando ele saiu desse contexto de pregação e chegou em Colossos, Laodiceia e Herápolis, eles plantaram igrejas. Estão comigo no raciocínio? Essas igrejas haviam sido plantadas. Essa igreja estava crescendo e essa igreja estava florescendo. Contudo, Epáfras se viu numa situação de desespero. Por quê? Chegou até a comunidade do jovem Epáfras, a igreja de Colossos, o falso ensino e a falsa doutrina. E Epáfras, talvez, ainda pela imaturidade cristã, de jornada, de líder, se viu desesperado. E ele fez o que, irmãos? Ele foi até onde? Até Paulo, que estava preso em Roma, para fazer o quê? Pedir ajuda. Então, tudo que Paulo sabe, e Paulo vai colocar nessa carta que nós temos em mão, que é a carta de Colossos, ele sabe porque Epáfras foi até Paulo e falou assim: Paulo, eu estou conjecturando e não quero criar nenhuma heresia. Paulo, lembra quando você pregou lá em Éfeso? Rapaz, eu estava lá. Ouvi, fui impactado, juntei aquelas boas novas, voltei para minha terra de origem, lá comecei a pregar, nós espalhamos as boas novas e nós temos uma jovem igreja em Colossos. E Paulo, mas e aí, como que está? Olha, está florescendo, o evangelho tem avançado, porém eu tenho alguns desafios. E o Paulo fala: vamos lá, me conta esses desafios. E Epáfras vai listar os desafios. Paulo parece que Cristo ficou pequeno diante do que tem acontecido. Paulo, outros elementos têm chegado ao nosso culto público, que eu entendo que esses elementos não deveriam fazer parte do nosso público. Paulo, parece que esses irmãos estão propensos a adorar outros deuses e não ao Senhor, Deus revelado em Cristo Jesus. Então o Epáfras escancara o coração e fala: Paulo, me ajuda. E Paulo, então, como um apóstolo de Cristo Jesus, alguém que se sente profundamente contrito pela igreja de Cristo Jesus,
senta juntamente com o seu secretário e ele vai escrever essa maravilhosa carta. Então, qual é o principal objetivo de Paulo ter escrito essa carta? Resolver problemas de cunho e desvio teológico da igreja de Colossenses. Amém? Especialmente problemas de cunho sincrético, ou seja, outros elementos no lugar de Cristo, outro Deus no lugar de Cristo. E Paulo fala: eu preciso cuidar dessa igreja. Amém? Amém, irmãos? Está todo mundo aí? Quando Colossos foi escrita, Epáfras estava visitando Paulo na prisão. Colossenses 4.2. E aqui ele informa tudo o que estava acontecendo. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. E é por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame a mensagem com toda a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Epáfras havia informado o apóstolo de algumas dificuldades pelas quais passava a jovem igreja. Epáfras preocupava-se particularmente com alguns ensinamentos falsos em Colossos, que enfatizavam a importância de governos e autoridades espirituais, princípios espirituais desse mundo. Com isso, tiravam Cristo do seu lugar de preeminência. Paulo escreveu para tratar dessas questões. Ou seja, irmãos, essa jovem igreja de Colosso estava em risco. Epáfras havia aberto o coração dessa necessidade, pedindo ajuda para Paulo, o apóstolo. Amém? Ou seja, essa carta para os nossos dias trata, cuida das feridas da nossa igreja. Essa carta para os nossos dias, ela trata, ela cuida do falso ensino. Ela é uma barreira, irmãos. Ela é uma couraça de ferro que protege a santa igreja. Amém? Podemos dividir essa carta que você tem em mãos em duas partes. Capítulo 1 e capítulo 2. Uma fundamentação teórica. Paulo vai dar fundamentos teológicos para os problemas que estão acontecendo. Capítulo 3 e 4, Paulo vai dar uma fundamentação prática, ou seja, aprendam dessa forma para que vocês possam viver dessa forma, ok? Vamos pensar aqui nos falsos ensinamentos. Cairo, mas então, como que a gente sabe que essa igreja estava sendo atacada dessa forma? Como que é possível compreender, Alexandre, que essa igreja atacou dessa forma? Simples, irmãos. É só olharmos para a resposta do Paulo. Não está assim tão claro para nós os problemas. Esses problemas se tornam claros à medida que compreendemos a resposta do Paulo. O Paulo não ia falar sobre falso ensino se a heresia não estivesse dentro da igreja. Paulo não iria falar para ter cuidado se não tivesse um problema às espreitas da igreja. E por isso, então, que a gente consegue compreender. A carta aos Colossenses gira em torno da chamada heresia colossense. Podemos inferir certas características dessa falsa doutrina com base no contra-ataque de Paulo. Ou seja, Paulo escreve essa carta contra-atacando com um objetivo muito claro de tirar esses irmãos de uma suposta distância que eles poderiam estar vivendo de Cristo e continuar a viver.
Então Paulo fala assim: não vai acontecer isso com a minha igreja. A igreja que Cristo confiou a mim, eu irei defendê-la com unhas e dentes. Eu irei contra-atacar esses que são hereges, esses que estão trazendo falsos ensinos, não roubarão a igreja de Cristo, não estancarão o florescimento dessa igreja. E por isso que Paulo escreve. Vamos pensar juntos? Quando Paulo escreve, ele estava acertando quais pontos? Muitos estavam menosprezando a pessoa de Cristo, razão pela qual o apóstolo frisa a proeminência de Cristo. Olha aí, Colossenses capítulo 1, verso 15 e 19, um dos textos mais bonitos, no meu ponto de vista, do Novo Testamento, que é a música que a gente canta aqui na igreja. Por que Paulo está dizendo isso? Vocês já pararam para pensar? O Filho é a imagem do Deus invisível e o que, irmãos? Supremo sobre toda a criação. Nós vamos ver que Paulo está combatendo uma heresia de que essas pessoas que estavam ferindo a igreja basicamente diziam o seguinte, que é a heresia do gnosticismo. Eles estavam falando que para alcançar uma plenitude de vida, só era possível através de um conhecimento esotérico, certo? Então, se você tem um conhecimento esotérico, você não depende de Cristo, você não precisa de Cristo, esse conhecimento esotérico é o que suplementa isso, e você chega a uma plenitude. Então, o termo pleno e conhecimento, ele é usado por Paulo propositalmente. Paulo está falando assim: nananina não, aqui não. Para vocês, eu digo, o Filho, Jesus, o Cristo, ele é a imagem do Deus invisível e o que, irmãos? Supremo. Essa palavra é proposital. Ela é que combate a ideia do pleno relacionada à heresia que estava sendo pregada. Paulo fala: o conhecimento de vocês não levará a nenhuma plenitude. O que levará vocês a um conhecimento supremo é conhecimento de Cristo. Amém? E ele segue dizendo, esse texto é maravilhoso, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, com os tronos, reinos, governantes e autoridades desse mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Quem é o primeiro, irmãos? Ele deve ser o primeiro em tudo. Paulo está falando assim: Jesus, na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, na maneira como vocês estão vivendo, ele está ficando para o último da fila. Outras prioridades entraram na frente de Jesus e vocês precisam compreender que ele é quem criou todas as coisas. Ele está com Deus desde o início. Sendo assim, ele tem que ser o primeiro em que, irmãos? Tudo. Aí, eu imagino que esses irmãos, quando ouviram essa carta, já seguraram na cadeira e falando assim: gente, você entende como Paulo está corrigindo um desafio? E ele segue dizendo, o último verso, o verso 19: pois foi do agrado do Pai que toda, o que, irmãos? Plenitude habitasse no Filho. Essa palavra plenitude, ela está corrigindo um erro doutrinário. Sabe quando você está na faculdade, por exemplo, e alguém fala para você: não, você vai experimentar o melhor dessa vida a hora que você
se formar e começar a ter todo o dinheiro desse mundo. Aí você vai viver uma vida plena. Você está numa determinada posição no seu trabalho, você vai ver a hora que você chegar lá, ser o CEO da empresa onde você trabalha. Aí você vai experimentar a plenitude. Mas a hora que você adquirir o seu imóvel, aquele que você tanto sonhou, aí você vai ter uma vida plena. Na espiritualidade, por exemplo, o dia que você conseguir parar de trabalhar e viver para Jesus de segunda a segunda, acordando cedo em oração, dormindo em oração, lendo a Bíblia, aí você vai ter uma vida plena. E Paulo, ele fala, gente, essa plenitude falsa que tem chego por um falso ensino, precisa ser corrigida. Vocês querem ter uma vida plena? Tenham Cristo. Ele precisa habitar em vocês. Aí vocês terão uma vida plena. Amém? Qualquer coisa fora disso, irmãos, é querermos suplementar. Sabe quando você entende que Cristo não está bom? Quando você começa, pegando a perspectiva do sincretismo, eu vou ali na igreja tal, porque ali eu suplemento a minha fé com uma profecia. Eu vou ali na igreja tal, porque eu suplemento minha fé com uma revelação. Eu vou lá no fulano de tal, porque eu suplemento a minha fé com isso. Eu vou ouvir aquela música tal, porque eu suplemento a fé com isso. Eu preciso isso, preciso. E a gente vai suplementando, achando que isso vai fazer sentido. Se Cristo não estiver dominando 100% a sua vida, e se você não estiver 100% submissa ao senhorio de Cristo, você nunca viverá a plenitude com Cristo. Entende, irmãos? Porque a gente é passivo de buscar outras coisas, de buscar em outras fontes, e a nossa fonte, irmãos, é Deus. Vocês estão comigo no raciocínio? Ele é suficiente na sua vida. Segundo, eles davam ênfase à filosofia humana, isto é, especulações vazias desassociadas de revelação divina. Capítulo 2, verso 8. Olha aí Paulo corrigindo o grande problema. Colossenses 2:8. Paulo está falando para essa igreja: não permitam que outros escravizem vocês com filosofias vazias, invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Raciocínio humano aqui tem a ver com o conhecimento, com essa gnosis, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Ou seja, para vocês viverem uma vida de plenitude, vocês precisam dessas filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano. Irmão, vocês estão... Não parece que foi escrito ontem isso? Não parece que foi divulgado ontem no jornal mais famoso do mundo? Irmãos, quantas e quantas pessoas que estão dentro da igreja estão buscando filosofias de vidas rasas, vazias. Eu ouvi dizer agora, você não viu o que estão falando aí? 7 passos para frente, 7 passos para trás, 3 pulinhos, tchum. Aí você fala assim, não é possível que isso aí existe. Não. Irmãos, isso é possível a tal ponto que a gente vê muito perto de nós. Invenções enganosas. Irmão, você quer mais do que dentro de alguns cultos, o que algumas pessoas fazem dentro do culto público? Tem dia que eu fico vendo, eu falo assim, mas gente, da onde que a pessoa conseguiu tirar isso? E chegar a essa conclusão? Tem que ter muito tempo para fazer o que faz. Tem que ter muito engenho, assim, muito... Porque eu não dou conta quando eu vejo. Como que consegue? Terceiro ponto. Continha elementos próprios do judaísmo, como a circuncisão. Capítulo 2, verso 11 e 3:11. Essas pessoas estavam sofrendo com isso. Em Cristo, vocês foram circuncidados. Sabe por que nenhum homem aqui dentro da igreja precisa ser circuncidado?
Sabe por que nenhum filho que nascer ao 8º dia precisa ser circuncidado mais? Sabe por quê? Porque Cristo, aquele que foi enviado por Deus, ele morreu em nosso lugar, e o que foi circuncidado, a marca que nós temos, que diz que nós somos eleitos de Deus, é a circuncisão do nosso coração. E ele está falando assim, ó, vocês já foram circuncidados em Cristo, mas não por uma operação física, isso aconteceu de modo espiritual. A marca que eu e você carregamos, lembra daquela música que vocês cantaram a vida inteira? Eu tenho a marca da promessa. Quem cantou essa música? Levanta a mão aí, tá todo mundo rindo, não quer entregar, né? Cantou André Valadão, é isso? Não é não? Olha lá, ó, tá vendo? Já entregou aqui, ó. Eu tenho a marca da promessa. Sabe que marca que é essa, meu irmão, minha irmã de Jesus? É a marca que Cristo fez no seu coração. Na verdade, sabe que marca que é essa? É o coração novo que Cristo colocou dentro de você. Essa vida nova que Ele lhe deu. Então você não precisa mais circuncidar. E tinha gente chegando nessa igreja, os judaizantes estavam dizendo, como assim vocês não circuncidaram? Não vai para o céu. Não vai. Sendo assim, tira Cristo, que circuncidou o coração de vocês, e coloca na frente de Cristo, porque é mais importante do que Cristo a circuncisão física. É isso que ele está dizendo, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Agora capítulo 3 e verso 11. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, Paulo está falando. O que Cristo fez, irmãos, ele fez de forma que atingiu pessoas de toda raça, de todo tipo. Se você é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é o que, irmãos? De novo, tudo o que importa. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. As tradições rabínicas, capítulo 2, verso 8, eles diziam para essas pessoas o seguinte, ó. Capítulo 2, versículo 8, por favor. Tem? Que às vezes eu falo para a Júlia e não tem a referência. Esse aí a gente já leu. 2,16, por favor. Essa igreja tinha gente falando assim para eles, ó. O que vocês estão comendo? Passa o cardápio aí. Deixa eu ver se você é crente mesmo. Não deixe que ninguém os condene pelo que vocês comem ou pelo que vocês bebem. Aqui, os judaizantes estavam falando assim. Está comendo carne de porco? Só o bacon. Está fora. Fogo eterno. Como que é a refeição de vocês? Vocês seguem a dieta da lei? Não. Está fora. O calendário de vocês seguem um calendário lunar? Para seguir as festas judaicas? Não. A gente já segue o calendário solar. Então está fora. Vocês comemoram algumas cerimônias da lua nova? Ou guardam um sábado, por exemplo? Não, nós não guardamos, somos gentil, tá? Inclusive, então nós não guardamos, não celebramos a lua nova. Eu, particularmente, o Leandro, lua nova só para pescar, né, Leandro? Alguns para plantar, né? Que eu descobri que tem uns esquemas que mandioca, acho que é bom plantar na lua nova, é isso? Parece que eu ouvi alguém falando que é legal. Irmãos, eles estavam falando assim, olha, vocês têm que viver essas práticas do judaísmo, ou essas práticas sincréticas do paganismo. Vocês têm que juntar tudo isso, e essa junção é uma suplementação para a vida com Cristo, e vocês fazendo isso, vocês então caminharão em plenitude. E Paulo está falando, não é assim. Cristo é suficiente, Cristo é tudo. Amém?
Incluía a adoração aos anjos como intermediários. Isso aqui é interessante. Eles recorriam a anjos para poder mediar entre o ser humano e Deus, porque o gnosticismo entendia que Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que de maneira imanente ele não se relacionava com o ser humano, com a matéria, porque a matéria é o quê? Má. O ser humano era tão ruim, mas tão mal, que Deus era tão bom, que havia uma lacuna tão grande que não poderia ter um relacionamento. Deus jamais iria transcender e de maneira imanente se relacionar com esse ser humano. Então, os anjos seriam os meios pelas quais teriam-se contato com Deus. E Paulo vai falar: não, gente, esse Deus aí vocês não entenderam. Ele se encarnou na pessoa de Jesus e ele habita no meio de vocês. Como, Paulo? De maneira plena. De maneira plena. Vocês sabem o que isso quer dizer, irmãos? Que eu e você podemos falar com Jesus e ele vai mediar a Deus com livre, irmãos, acesso. A hora que você dobrar os seus joelhos, seja em oração ou na leitura da palavra, Cristo está ali lhe ouvindo de maneira plena. Plena. (2:18), 2:18, por favor, Colossenses 2:18, tem uma informação importante para nós aí. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles o tornou orgulhosos. A última informação pela qual Paulo escreveu essa carta. Alardeava um ar exclusivista de segredo e superioridade, contra cujo alarde Paulo ressalta a natureza abrangente e pública do Evangelho. Esses que estavam vindo de fora, que estavam atrapalhando a pequena igreja que Epáfras plantou, e Epáfras é fruto da pregação do Paulo, eles estavam trazendo uma proposta meio que exclusivista. Sabe aquela proposta de seita? Sabe que o que configura uma seita, muitas vezes, é o status exclusivista dela. Não é para todos, é para alguns, certo? Então a seita, ela tem essa característica. E para participar dessa seita, tinha que ter algumas características: comer isso, comer aquilo, adorar o anjo, adorar isso, fazer aquilo, mas aquela pregação em segredo, sabe? E Paulo vai falar assim: não, gente, não é isso não. As boas novas, elas devem chegar a todos. Vejamos, capítulo 1, verso 20. Veja como Paulo vai propor uma ideia bem universal aí. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo o quê? Todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez a paz com o que, irmãos? Todas as coisas, tanto nos céus e tanto na terra. Verso 23 do capítulo 1. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram, que, irmãos, anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Paulo estava chamando a atenção: gente, essa perspectiva exclusivista que está vindo de fora, isso daí é irreal. Esse presente que vocês receberam, essas boas novas que vocês receberam, compartilhem com todos, porque todos precisam ouvir essas boas novas. As boas novas é o Evangelho de Cristo, e a palavra vai falar que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para
salvação. Então essas boas novas têm que chegar a todas as pessoas, e quem receber essas boas novas viverá uma vida plena. Último versículo 28 diz o seguinte: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Capítulo 3, versículo 11. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou se você é gentil, se é circuncidado ou se é incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é o que, irmãos? Tudo o que importa, e Ele vive em quem? Todos. Nada de exclusivismo. Paulo estava combatendo isso. Para encerrar, qual o significado então dessa mensagem? Olha isso, irmãos. Ao escrever para os Colossenses, Paulo conduz uma jovem igreja de volta à mensagem apostólica das boas novas de Cristo. Ou seja, Paulo estava jogando um laço nesses irmãos que estavam escapando por conta desse falso ensino e os trazendo para perto de Cristo novamente, porque somente em Cristo há vida e vida eterna. Para neutralizar a influência dos falsos ensinos, o apóstolo declara que Cristo é supremo sobre toda a criação, tanto espiritual como física. Em Jesus, irmãos, habita a plenitude de Deus. Jesus também é a única fonte absoluta de crescimento espiritual e o núcleo do qual deve irradiar toda a experiência espiritual. Ou seja, irmãos, você quer ter uma vida plena? Você quer ter uma vida espiritual saudável? Você quer ter uma vida espiritual plena? Você quer ter uma vida cristã abençoada, se é assim que eu posso dizer? Você precisa estar em Cristo, sem reservas. Você precisa estar em Cristo, sem suplementar essa fé. Sem suplementar, estando nós em Cristo, nós temos tudo. Estamos nós em Cristo, nós não temos falta de nada. Cristo nos reconciliou com Deus, no qual agora vivemos. Portanto, olha isso, irmãos, todas as nossas necessidades espirituais são supridas por Cristo. Para desfrutar verdadeira plenitude espiritual, não precisamos de nada e ninguém além dele. Irmãos, isso é grandioso demais, eu vou repetir. Para desfrutar verdadeira plenitude espiritual, não precisamos de nada e nem ninguém além de Cristo. Você quer ter uma vida espiritual saudável? Você quer viver a plenitude de uma vida espiritual, né? O todo de uma vida espiritual? Precisamos estar em Cristo Jesus. Amém? Encerro dizendo o seguinte: essa jovem igreja de Colosso estava passando por desafios de cunho enganosos, irmãos, de falso ensino, de falsa doutrina, de heresia. Estava vindo uma mensagem muito palatável, sabe? Você tem Cristo, mas que tal fazer isso aqui? Que tal buscar isso aqui? Que tal? E as pessoas começam a buscar essas coisas extra e se torna uma espiritualidade fragmentada. Sabe o que é uma espiritualidade fragmentada? É quando você divide a parte da espiritualidade e você vai somente atrás do que interessa. Realmente, para seguir a Cristo tem as suas implicações. E as implicações de seguir a Cristo é pesada. Então, se eu seguir parte do que suplementa essa vida cristã, eu acho que é melhor, porque aí eu nem preciso também, né, ir todo culto na igreja, não. Vez ou outra, sei lá, chega no final do ano, eu distribuo uns presentes aí para quem precisa e, tá resolvido. Você entende? E essas coisas, irmãos, têm, comichado ao nosso coração, aos nossos ouvidos. E a palavra que eu deixo para vocês essa noite: Cristo é suficiente.
na sua vida. Se agarra nele e saiba que você tem tudo. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, muitas vezes, Pai, os nossos olhos, eles são desviados, Pai, pelos prazeres desse mundo, Pai. E muitas vezes, Senhor, os prazeres, esses desejos, Pai, eles vêm de forma a nos enganar, Pai. Muitas vezes o nosso coração vacilante, Pai, consome, Deus, esses desejos, Pai, esses produtos, Pai. E nos fazem muito mal, Deus. Às vezes achamos que estamos certos, Pai. E essas coisas nos levam de maneira devagar, Pai, para longe de Ti, Senhor. Não deixa, Deus, os nossos olhos, o nosso coração vacilar, Pai. Que de maneira, Senhor, urgente possamos nos voltar a Ti, Pai. Convictos, Deus, de que somente no Senhor, Pai, teremos a plenitude de vida, Pai. Que somente no Senhor conseguiremos sobreviver, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos todos os dias perto do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos todos os dias, Pai, na Sua presença, desfrutando, Deus, das Suas bênçãos, do Seu cuidado, Pai. Da tão grande salvação que o Senhor nos concedeu, Pai. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Eu encerro e passo a palavra para o pastor Vanderlei.